Mulher emagrece 30 quilos e choca Osasco. Creme expulsa rugas da cara de idosa. Idosa é expulsa de cidade por parecer jovem demais. Homem volta da guerra e não reconhece mulher que emagreceu 30 quilos. Hoje é dia de... Clickbait. E se você clicou no título desse vídeo e tá se perguntando se você cai em clickbait, sim, você cai em clickbait. Cai. A resposta é você cai. Essa é a primeira grande pergunta, Cleiton Maranhão. Não sobre clickbait. Que diabos é esse programa, Cleiton Maranhão? A grande verdade é que a gente não sabe sobre o que é, né? Exatamente. A gente inventou um programa para que eu e o Cleiton a gente possa falar o que a gente quiser, de maneira absolutamente sem padrão, para as pessoas poderem de alguma forma se divertirem e quem sabe aprender alguma coisa no caminho. É pra isso que a gente tá aqui. É, e que se elas forem aprender, que não seja escrever os títulos que a gente acabou de falar. A não ser que eles sejam reais. Real. Se for uma coisa real, tudo bem. Mas clickbait é aquilo que começou como umas piadas bem leves de vários portais, né? Que era do exemplo... 5 motivos para você visitar Belo Horizonte, você não vai acreditar no quarto. 3 motivos pelos quais você deveria colocar purê no seu cachorro quente. Começou mais ou menos assim, né? E as pessoas claramente foram longe demais. Além desses modelos, também tem... Você chegou a falar da mulher é presa por aparentar ser muito jovem? Eu falei que idosa é expulsa de cidade por parecer jovem demais. Aí tem exemplos como, por exemplo, mulher é presa por aparentar ter 30 anos menos da idade que tem. Esse tipo de coisa começou a virar clickbait, que é você fazer uma promessa tão agressiva, mas tão agressiva no título, que a pessoa lê e fala, não tem como eu não clicar nisso aqui. Eu tenho que clicar pelo menos para ver o que vai acontecer, né? Então a lógica do clickbait é exatamente quem tá escrevendo fazer você clicar para te levar para algum lugar onde ele vai tentar te vender alguma coisa lá. Agora, a forma... Ou te enganar, né? Ou te enganar, simplesmente te enganar. Em geral, na verdade, muitos dos clickbaits mais agressivos, em geral, estão ligados ao engano. Estão ligados a pessoa tentar te enganar de verdade. E o que a gente quer aqui é um pouco desmistificar a lógica de clickbait e tentar entender como ele funciona, para que ele funciona, quando eu devo ou não fazer. Sim. Clickbait por clickbait é um problema, não é? Então essas são as coisas que a gente quer discutir aqui hoje. E eu acho que antes da gente falar mais no detalhe a lógica do clickbait, acho que a gente tem que falar um pouco para as pessoas o que é copywriting. Sim. Só que eu acho que a gente pode até explicar um pouco aí de várias maneiras, porque muitas pessoas fazem copywriting sem saber que elas estão fazendo copywriting e muitas pessoas fazem clickbait sabendo que é clickbait mais ou menos, mas elas não estabelecem limite, né? E o copywriting nada mais é do que a escrita persuasiva. Tem gente que acha que copywriting é uma coisa nova, não é uma coisa nova. É muito velho. É muito antigo. Muito velho. Se você for pegar jornais americanos de 100 anos atrás, já existiam cartas de venda em páginas de anúncio dos jornais que eram feitas por copywriters. Basicamente, nós estamos falando de um conteúdo persuasivo que quer te levar a tomar alguma ação, seja ela qual for. Pode ser sim comprar alguma coisa, mas não necessariamente... Pode ser sentir algo, pode ser você sentir vontade de alguma coisa também, um sentimento, de repente, de urgência, de escassez, de pertencimento. Ou seja, basicamente é uma coisa escrita para te levar a alguma ação, seja ela qual for, seja da reflexão até a compra, de fato, né? Até a compra, que é pelo que o copywriting, de uma forma geral, ficou conhecido. Né? São as grandes cartas de venda, feitas para poder levar a pessoa por alguns caminhos, quebrar as objeções delas e lá no final fazer com que elas queiram comprar alguma coisa. Seja um sabão em pó, ou Exatamente. seja um carro. Eu acho que um exemplo clássico, e aí algumas pessoas já devem ter visto o seriado Mad Men, que é um seriado sobre a publicidade americana a partir dos anos 50. Num dos primeiros episódios, o personagem principal tá fumando um cigarro num restaurante, naquela época podia, né? E ele pergunta pro garçom por que o garçom fuma uma determinada marca de cigarro. E o garçom vai explicando várias coisas sobre a marca de cigarro, sobre o sabor, sobre se sentir bem e tudo mais, e no fim das contas, quando eles vão desenhar a campanha daquele cigarro que eu acho que era o Lucky Strike, não lembro, eles colocam It's Toasted, é torrado, é tostado, né? O tabaco é tostado. E na hora que eles vão apresentar a campanha, a pessoa da marca fala, tá, mas todo o tabaco é tostado. Eles falam, mas ninguém fala que é. E a partir do momento que você fala que o seu gera um sentimento de diferenciação do mercado. As pessoas começam a querer provar do seu cigarro, porque ele é tostado, ele é diferente, ele tem alguma coisa
a mais ali. Tem isso tudo em um dos episódios da série. E o copy é mais ou menos isso. Você, através de uma simples palavra ou de uma simples sentença, você despertar outro sentimento na audiência que está lendo aquele texto. Só que o copyright ele pode ser subvertido para simplesmente uma escrita mentirosa, que é alguns dos exemplos que a gente citou aqui. Porque nunca uma idosa foi expulsa de uma cidade por parecer jovem demais. Se fosse, ia ser muito engraçado, inclusive. Seria meio trágico, mas assim, também engraçado, né? Agora, nós estamos falando aqui, cara, de verdadeiros absurdos que as pessoas passaram a cometer na internet, simplesmente porque na internet você é menos rastreável. Sim. Ou seja, uma revista que publica uma coisa do tipo idosa é expulsa de cidade por parecer jovem demais, ela sempre vai ter ali aquilo impresso e ela é uma revista que está na mão da pessoa. E aí, o início do clickbait, ele se dá quando... O termo clickbait, né? Então, bait vem de isca. Para quem nunca parou para pensar na etimologia da palavra, é você usar um termo que vai atrair as pessoas para aquela possível copy que você fez. Não necessariamente vai ser uma copy, mas você quer fisgar a pessoa pelo título. E o bait, a princípio, era de cilada. Então, assim, você caiu num clickbait, você possivelmente caiu numa cilada, você caiu em alguma promessa que muito difícil vai ser atingida. Daí tem, eu acho que tem o clickbait do bem, né, que é o do entretenimento. E mais do que isso, né, tem o clickbait, aí eu tô falando na essência da palavra, né, porque você pode usar um gancho, né, uma isca, para poder levar uma pessoa que de fato trata daquele conteúdo que você está falando. Exatamente. Então, assim, de fato você pode falar 5 formas de fazer não sei o que lá e a terceira vai realmente surpreender e ela de fato surpreender. Se a gente for usar um exemplo que a gente usa até em vários eventos, por exemplo, dietas mais restritivas. Se a pessoa for te falar 7 fatos sobre a dieta só de proteínas, o 5º vai te deixar chocado. E se de repente o 5º fato for comentar que você vai perder peso porque você vai comer só carne e fibra, talvez isso choque muitas pessoas, porque as pessoas possivelmente não imaginam que elas possam emagrecer comendo picanha. Você não sabia disso? Eu acho que eu já tentei. Eu já tentei também, não deu muito certo. Como eu falo, eu tenho muitas fotos, nos antes e depois, eu tenho muitas fotos de antes. Eu também praticamente só tenho de antes. Nenhuma de depois. Eu tenho de depois também, mas não vai servir talvez para biotônico fontura. Mas então, cara, falando aí, a gente falou, né, da lógica de clickbait e quando que vale a pena usar, ou seja, cara, quando ele levar de fato a uma verdade, né? Ou seja, se você despertar a curiosidade da pessoa, mas o conteúdo entregar alguma coisa que faça sentido para ela, porque se você falar que 4 formas de fazer não sei o que lá e a segunda é inédita e ela não foi inédita, cara, então possivelmente essa pessoa não vai voltar a ler uma coisa que você clicar, conteúdo que você escrever. Ou então ela continua até o momento que ela vai perceber, caramba, toda vez eu clico em alguma coisa aqui não tem nada novo. Então, uma coisa que vocês vão perceber é que o público que cai em clickbait, depois de um tempo, ele meio que para de cair. Porque a pessoa já cansou de ser enganada. Por isso que você tem que oferecer uma promessa real. Tipo, imagina, cara, a quantidade de vezes que a pessoa cai num clickbait desses, aí compra aquilo que promete, não acontece, aí passa 3 meses, ela cai em outro clickbait e ela continua não sendo a pessoa que perde 20 quilos e choca Osasco. Ela não vai chocar Osasco nunca, nunca. Essa que é a verdade. Exatamente. Né? Porque, cara, não é... A questão não é o clickbait em si, mas é o tamanho da promessa, né? Sim. Então... Inclusive, eu acho que um caso clássico de clickbait no Brasil, que não foi pra venda, foi pra qualquer coisa que até hoje ninguém sabe o que é o da grávida de Taubaté. Clássico. Grávida de quadrigêmeos, ela não estava grávida, ela usou uma barriga falsa, mas toda vez que alguém falava da grávida de Taubaté, as pessoas viam a foto de um barrigão enorme. Tá lá, mulher grávida de quadrigêmeos choca Taubaté. Foi um passo além do clickbait. Quando o clickbait ultrapassa a internet, né? Sim. Então, assim, a nossa dica, se você não quer mais cair em clickbait, se a promessa é muito agressiva no título, é bastante provável que seja clickbait. Agora, se você quer aprender a trabalhar com clickbait de um jeito certo, de um jeito que funcione, siga essa dica do Abramo, que é use o clickbait quando for algo real, quando a promessa por trás do clickbait for real ou se for uma coisa que não vai machucar ninguém. Agora, Cleiton, nós estamos aqui
pela polêmica. Esse programa está aqui pela polêmica. A Hotmart usa clickbait, ô Clayton? Não que eu saiba. Se você encontrou algum clickbait da Hotmart, algum texto nosso, comenta aqui nesse espaço de comentários que a gente gostaria de descobrir. Quais são os nossos clickbaits? 5 clickbaits que a Hotmart já usou, o terceiro vai te chocar. Não vai. Não vai. Não, a gente nunca fez nenhum clickbait que vai chocar ninguém. Não, os nossos clickbaits não chocam. Normalmente os nossos clickbaits são do tipo 7 exemplos de jovens que se tornaram grandes profissionais de sucesso graças ao mercado digital. Não são o Clayton e o Abramo. Até porque você não é jovem. Agora, senhoras e senhores... Por que você está fazendo essa voz? Eu não sei. O que eu ia falar mesmo? Agora, senhoras e senhores, os perigos do clickbait. E os perigos de gravar com a pessoa velha que esquece o que ela vai falar a cada 5 segundos. Perigo 1 do clickbait. Você vai ser processado em algum momento. Eu acho que o primeiro perigo do clickbait que eu acho que a gente podia deixar de recado pro mercado é... Essas pessoas têm um encontro marcado com capiroto. Essas pessoas têm um encontro marcado com 7 pele. Têm um encontro marcado... Uma hora vai esbarrar. Uma hora alguém vai ser preso. Eu não sei quem, mas uma hora alguém vai ser preso por fazer essas maluquices que as pessoas estão fazendo. Então é o seguinte, notícia falsa. Promessa de cura. Promessa de cura, que leva para um artigo falso, usando uma foto roubada de outra pessoa. De algo que não funciona. De algo que não funciona, vendido por um preço absurdo, mesmo tendo um custo de produção infinitamente mais baixo. Gente, em algum momento, alguém vai ser preso. Vai dar ruim. E aí já tem casos no exterior. Outro dia eu li uma matéria, isso é verdade, sobre uma mulher que ela começou a consumir algum tipo de suplemento, algum tipo de remédio que prometia curar o câncer. E, obviamente, ela não conseguiu a cura e começou a processar a pessoa que vendia, ganhou milhões, imagino eu que tomara que ela tenha conseguido pagar o tratamento dela com isso. Mas também tem isso, o clickbait, nesse primeiro nível que a gente fala desse primeiro perigo, tem a questão do processo ou da cadeia. Agora, para pensar que talvez o seu clickbait mexa com uma vida humana. Em geral, vai mexer, né? Sim. E assim, a primeira coisa... a gente tá falando um tanto de bobagem aqui, mas se tem um recado para ficar sério para as pessoas, use filtro solar. É mentira que eu não resisti. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, da turma de 2003. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria essa. Use filtro solar. Mas então, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, agora cortando a bobajada que a gente fala, falando sério, uma dica. Cara, seja honesto, sabe? Seja honesto, só isso. É tão simples assim, mas que anda tão em falta. Mas seja honesto, porque ainda que o caminho seja mais longo, ele é um caminho que com certeza é muito mais duradouro e que não te leva pra cadeia. Sim. E também, às vezes você vai pensar, nossa, eu preciso vender mais. E será que vale a pena, pelo seu desafio de vender mais, você fazer uma promessa mentirosa? Cara, eu te garanto que não, assim. Uma coisa comum a todos os grandes produtores da Hotmart de longas datas é que por mais agressivas que sejam suas promessas, elas não são mentirosas. Então, assim, mesmo as promessas mais agressivas, elas não são mentirosas. Sim. E aí, o que acontece quando você tem uma promessa muito agressiva que eventualmente é mentirosa? Como você promete demais, a pessoa compra o seu produto com uma expectativa muito alta. Ela compra com a expectativa muito alta e, na melhor das hipóteses, o produto não faz nada de mal para ela, mas o produto não atende às expectativas dela. Na hora que o produto deixa de atender às expectativas, essa pessoa vai e pede dinheiro de volta. Então aquela venda não valeu a pena de qualquer forma. Cara, e ó que a gente tá falando aqui de questões que são óbvias, né? Assim, de uma necessidade de não ser atendido e tal. Mas eu não tô nem falando das pessoas que pegam fotos de outras pessoas desconhecidas, foto do Google, foto do Romário, né? Foto do Romário, da Giovanna Antonelli, e falam, veja só o que ele fez para poder emagrecer. Velho, ele teve um problema, tirou um pedaço do intestino, velho. E as pessoas usam a foto do Romário para vender produto de emagrecimento. Então eu acho que isso aí bate tanto nos perigos do clickbait quanto no limite do clickbait, né? Eu acredito que era aquilo que a gente estava comentando mais cedo. Se não está ferindo ninguém, seja moralmente, ou fisicamente, ou financeiramente,
você pode brincar com alguns títulos desde que eles entreguem a verdade. Agora, passou disso aí, mesmo que você entregue a verdade, se você está ferindo a imagem de outra pessoa, aí já não vale a pena partir para esse tipo de tática. E aqui a gente está falando para quem está trabalhando meio no 1 a 1. Agora, a gente não falou nem na lógica de clickbait pensado para empresas, né? Nossa Senhora. Então, assim, tem empresa que usa. Você só tem que entender que quando você faz qualquer peça de comunicação, seja publicidade, seja um blog post, seja um vídeo, tipo esse aqui, na verdade, o que você está fazendo também é ajudando a construir sua marca. Anúncio ajuda a construir marca, pro bem e pro mal. Sim. Então, se você faz um anúncio que é muito agressivo, sua marca vai ser vista como uma marca mais agressiva. Se você faz um anúncio que é mentiroso, a tendência de sua marca é ser vista como uma marca mentirosa. Ser vista como uma marca mentirosa, e aí você começa a ter uma coisa que é muito pior do que não vender, você começa a ter pessoas que odeiam sua marca. Voltar disso é muito mais difícil do que simplesmente não vender. E aí eu fico me perguntando o que as pessoas vão pensar da marca Hotmart ao ver esse vídeo, Cleiton. Acho que elas vão ver com uma marca honesta, porque a gente está falando simplesmente o que a gente pensa. Faz bastante sentido. Bastante sentido. Pessoal, sobre clickbait, o que a gente tinha para falar hoje era isso, e a gente espera que tenha trago um pouco de clareamento para vocês. E agora nós vamos ter 3 pedidos bem especiais. Primeiro, se você gostou do programa, se você quer ver outros temas sendo abordados aqui, deixa aqui sua sugestão, coloca nos comentários, que a gente vai avaliar, e as melhores sugestões, algumas das piores também, vão ser entregues aqui no programa. Segundo ponto, este é um programa semanal. Vai ao ar toda quarta-feira, que é dia de maldade. Então é só você voltar aqui toda quarta-feira que a gente vai estar aqui para poder falar contigo. E o terceiro pedido é o seguinte: